Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós veremos a primeira aula de redação. Então nós iremos ver a redação de acordo com a banca AOCP para o concurso da Prefeitura de Betim. Então nós vamos fazer algumas relações e aspectos importantes sobre o desenvolvimento de uma dissertação de acordo com o edital. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que a banca AOCP irá avaliar em sua redação. Que olhar você terá ao dissertar sua redação? Então fique atento às relevâncias dentro da modalidade cobrada. Que modalidades são essas? Vamos ver no edital o que será realmente cobrado. Qual dessas duas dissertações que será cobrado na AOCP? Temos aqui, da prova dissertativa. A prova dissertativa será realizada para todos os cargos juntamente à prova objetiva. Somente será corrigida a prova dissertativa o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 10.4 e que está classificado na prova objetiva até o limite disposto. Então você tem que atingir os 60% para ser corrigida essa prova. Todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentro do limite disposto na tabela 13.1, terão sua prova dissertativa corrigida. Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido, 13.1, ainda que tenham uma nota mínima prevista no subitem 10.4, estarão automaticamente desclassificados do concurso público. Para não ser eliminado do concurso público e ter a prova dissertativa corrigida, o candidato inscrito como PCD deverá atingir, no mínimo, a pontuação estabelecida no subitem 10.4. Então, com base no edital, a redação será constituída com base nos critérios de dissertação. Tudo bem, sabemos que será nos critérios de dissertação, mas será expositiva ou argumentativa? A prova dissertativa será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de texto. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertação. Tudo bem. Em seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses e ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. Então, de acordo com o 3.2, deixa bem claro que nós teremos que fazer uma dissertação argumentativa, porque nós vamos ter que apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, a gente vai ter que defender uma tese. A prova dissertativa é de caráter eliminatório e classificatório, terá um valor máximo de 20 pontos. O candidato deverá obter 10 pontos ou mais na prova dissertativa para não ser eliminado do concurso público. A folha de versão definitiva será o único documento válido para avaliação da prova dissertativa. As folhas para rascunho no caderno de questões são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova dissertativa. A folha de versão definitiva será o único documento válido para a avaliação da prova dissertativa. As folhas para rascunho no caderno de questões são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova dissertativa. O candidato disporá de 15 linhas no mínimo e 30 linhas no máximo para elaborar a versão definitiva da prova dissertativa, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas permitida para a elaboração do seu texto. De acordo com o edital, o candidato deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. Então, isso é uma dissertação argumentativa. O aspecto axiológico ou a dimensão axiológica de determinado assunto implica a noção de escolha do ser humano pelos valores morais, éticos, estéticos e espirituais. A axiologia é a teoria filosófica responsável por investigar esses valores, concentrando-se particularmente nos valores morais.
Então você tem que escrever corretamente a modalidade que a banca pede. Se a banca perceber que você não escreveu o texto na modalidade pedida, sua redação nem será corrigida. A prova dissertativa deverá ser feita à mão pelo próprio candidato em letra legível com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. A prova dissertativa será avaliada de acordo com a tabela 13.2 desse edital, conforme segue. Atendimento e desenvolvimento ao tema. Então, a sua dissertação ela tem que estar de acordo com o tema que é proposto pela banca. Coesão referencial e sequencial. Infra e entre parágrafo. Coerência, progressão, articulação e não contradição. O atendimento à estrutura textual proposta. Informatividade e argumentação. Modalidade gramatical, pontuação, grafia, concordância e regência. O candidato terá sua prova dissertativa avaliada com nota 0 e estará automaticamente eliminado do concurso público se ITA não desenvolveu o tema proposto, não desenvolveu o tema na tipologia textual exigida, no caso, dissertativa argumentativa, apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor, redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente da azul ou preta. ITR, não apresentar sua redação na folha de versão definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre elas, palavras, parágrafos e margens. Apresentar identificação de qualquer natureza, nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número, letra, sinais, desenhos ou códigos. Na prova dissertativa, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos das linhas previstos no subitem 3.5, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. Para a correção da prova dissertativa, a folha da versão definitiva será digitalizada e a identificação do candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para correção através de um ambiente eletrônico. Quanto ao resultado da prova dissertativa, caberá interposição de recurso nos termos do item 17 deste edital. Então nós ficamos por aqui, até a próxima aula, um grande abraço.